Olá! Já pararam para pensar que aquilo que era considerado super saudável na época dos nossos avós, hoje em dia acenderia um alerta vermelho no consultório médico? Pois é, parece até um pouco estranho, né? Mas é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. A fascinante evolução do que significa ser saudável e por que os números que definem isso mudaram de uma forma tão radical. Então vamos direto ao ponto para entender a dimensão disso. Olha só para esse quadro. Em 1940, uma pessoa de 60 anos com uma pressão de 160 por 90 era considerada normal, dentro da normalidade. Hoje, esse mesmo número é um sinal de alerta máximo, um indicativo de risco altíssimo de infarto ou AVC. A grande pergunta é, como assim? Como o mesmo número pode significar coisas tão diferentes? Para entender isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. E a nossa primeira parada é lá no comecinho do século XX. Naquela época, a grande preocupação da medicina, a grande batalha, era contra as doenças infecciosas. Pense em tuberculose, pneumonia, eram elas que matavam. As doenças crônicas, que são a nossa preocupação hoje, mal estavam no radar. E aqui, preparem-se, porque os parâmetros da época são de cair o queixo. Glicose em jejum só se media em casos muito extremos, e valores acima de 140, 160 eram vistos como comuns. Agora, a pressão arterial existia uma regrinha no mínimo bizarra, 100 mais a idade. É isso mesmo que se ouviu. Uma pessoa de 60 anos com pressão 160 era considerada absolutamente normal. E o mais impressionante é que existia uma lógica por trás disso. Acreditava-se que conforme a pessoa envelhecia, as artérias endureciam. Então o coração precisaria fazer mais força, ter uma pressão mais alta para conseguir empurrar o sangue. Um mito médico completo que, como a gente vai ver, custou muito caro. O estilo de vida daquele tempo era um grande paradoxo. De um lado, as pessoas eram muito mais ativas. O trabalho era braçal, exigia esforço físico. Mas, por outro lado, a dieta era cheia de gordura animal e o cigarro, fumar não era só comum, era visto como algo elegante, charmoso. Agora, a gente avança um pouco no tempo, para o período do pós-guerra. É aqui que o jogo começa a virar de verdade. A ciência, com estudos gigantescos que acompanharam milhares de pessoas por décadas, como o famoso estudo do coração de Framingham, começa a ligar os pontos que antes ninguém via. E olha só como os números já começam a cair. A glicose, que era considerada aceitável, baixa para casa dos 120, 130, e a pressão de 140 por 90 se torna o limite máximo, o teto. As evidências estavam se acumulando e eram muito claras. Mesmo uma pressão só um pouquinho alta já estava ligada a uma vida mais curta. E, enquanto isso, o mundo mudava de forma radical. A televisão entra nas casas, os carros se popularizam, é o começo da era do sedentarismo. Junto com isso, os alimentos ultraprocessados invadem os mercados, as taxas de obesidade começam a subir e, pela primeira vez na história da humanidade, as doenças crônicas passam a matar mais do que as infecciosas. Agora a gente entra na era em que a palavra prevenção vira o grande mantra da saúde. A filosofia muda completamente, o foco não é mais só tratar quem já está doente, mas fazer de tudo para que a doença nem sequer apareça. E com essa nova mentalidade, é claro, os parafusos apertam ainda mais. A pressão arterial ideal se firma no famoso 12/8, que todo mundo conhece. E a glicose ganha um novo limite, um ponto de corte importantíssimo. O ponto de virada desse período está todo nesse número aqui, 126. Em 1997, esse valor se tornou o novo limite oficial para o diagnóstico de diabetes. E essa decisão, sozinha, criou uma categoria inteiramente nova de pessoas, as com pré-diabetes, colocando milhões em estado de alerta. Esse período, aliás, foi marcado por uma verdadeira guerra de tendências. De um lado, a explosão do fast food, do açúcar, dos refrigerantes. Do outro, o surgimento de campanhas enormes contra o cigarro e o incentivo cada vez maior para todo mundo se exercitar. Um verdadeiro cabo de guerra pela saúde da população. E assim a gente chega nos dias de hoje. Se os nossos padrões atuais são os mais rigorosos de toda a história, tem um motivo bem claro para isso. Agora, a gente sabe que o dano ao corpo, aquele dano silencioso, começa muito, mas muito antes do primeiro sintoma aparecer. Dê uma olhada na tabela atual. O normal para a glicose em jejum hoje é abaixo de 99. E a pressão arterial, aquela de 120 por 80, o famoso 12/8, que um dia já foi considerada o ideal, hoje é vista como o limite máximo do normal. Qualquer coisinha acima disso já é classificada como pressão elevada.
Então, o ponto central da medicina moderna é este: combater um inimigo invisível. A grande meta hoje é frear a tal da inflamação crônica de baixo grau, aquela que, silenciosamente, década após década, vai danificando nossos vasos sanguíneos e preparando o terreno para as doenças mais graves lá na frente. Muito bem, agora sim, vamos voltar para aquela pergunta lá do começo. Por que uma pressão de 160, que já foi normal, hoje é um perigo iminente? Chegou a hora de conectar todas as peças e revelar os 3 fatores decisivos que estão por trás dessa transformação gigantesca no conceito de saúde. Basicamente, são 3 os grandes motores que impulsionaram essa mudança toda. Primeiro, a força das evidências científicas. Segundo, o fato de que nós estamos vivendo muito mais tempo. E terceiro, o impacto avassalador da indústria de alimentos moderna. O primeiro motivo, então, é a ciência. Estudos que seguiram milhares de pessoas por décadas mostraram, sem deixar a menor sombra de dúvida, que aqueles níveis de pressão e glicose que antes eram normais, na verdade estavam causando danos lentos e contínuos ao coração, aos rins, aos olhos e, bom, contra fatos não há argumentos. O segundo fator é uma das maiores vitórias da nossa espécie. Estamos vivendo muito mais. Só que isso cria um desafio novo. Pensa assim, para um motor de carro durar 500 mil quilômetros, ele precisa de um cuidado impecável, do melhor óleo. O mesmo vale para o nosso corpo. Para que o nosso coração, nossos rins, nosso cérebro funcionem bem por 80, 90, 100 anos, eles precisam trabalhar com menos estresse, com menos sobrecarga diária. E por último, a indústria de alimentos. A oferta gigantesca de produtos ultraprocessados, baratos, lotados de açúcar, sal e gorduras de péssima qualidade, criou um ambiente que quase nos empurra para a doença. É uma pressão ambiental fortíssima. Como resposta, a medicina teve que se tornar mais rígida, apertar os critérios para tentar frear essa epidemia de problemas metabólicos. No fim das contas, essa jornada toda mostra uma mudança de mentalidade incrível. A gente saiu de uma era onde ser saudável significava apenas não estar morrendo de uma infecção, para uma era onde ser saudável significa otimizar o corpo para ter uma vida não apenas longa, mas uma vida com qualidade. E a pergunta que fica no ar é: o que será que o futuro nos reserva? Quais vão ser os parâmetros de saúde daqui a 50 anos? Fica aí a reflexão.